Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos, irmãos, ministrado a respeito de Eclesiastes, algumas pregações a respeito desse livro tão precioso da Bíblia Sagrada. Nós temos aprendido que Salomão, na visão de muitas pessoas, ele foi o primeiro existencialista da história. Ele foi alguém um tanto quanto pessimista para algumas pessoas, para algumas pessoas, inclusive, suspeitam se ele tinha fé em Deus ou não, diante das coisas que ele escreveu aqui. Mas eu caminho numa direção contrária a esse entendimento. Eu faço coro, faço eco com outros pregadores que veem, na verdade, em Salomão, uma pessoa extremamente realista, que olha para a vida e percebe tudo que acontece debaixo do sol, que também pode ser chamado de debaixo do céu, porque o que Salomão quer expressar é que a vida, nesse plano aqui, ela tem uma realidade inegável, mas nós podemos, para nos superarmos, viver debaixo do céu ou debaixo do sol, com os valores de acima do sol ou os valores celestiais. São os valores celestiais que devem nortear a nossa vida, apesar da vida imprevisível que nós sabemos que ela é, apesar dos infortúnios, das dificuldades e dos problemas existentes. Ainda assim, nós precisamos manter a esperança em Deus, porque nós, como cristãos, nós somos um povo da esperança, um povo da fé, um povo que acredita que a nossa vida ela não se limita a esse plano, mas que nós também viveremos na eternidade com Deus, delícias perpétuas. A vida eterna já começa aqui e agora. Já temos um antegozo da vida celestial. Mas, obviamente, nós enfrentamos problemas e lutas existentes. Olhando para o texto agora, meus irmãos, eu gostaria de dizer para vocês que, surpreendentemente para alguns, o texto de hoje, ele vai falar de uma linguagem tanto quanto empresarial. Mas tem uma lição espiritual para nós aqui. Mas quando nós olhamos para o texto, nós vemos que tem duas ordens que aparecem no texto. A primeira delas é lançar, e a segunda é reparte. Então, quando a gente fica pensando nesse texto, a gente fala assim, o que ele quer dizer? Porque se ele está dizendo, lança o teu pão sobre as águas, se isso for literal, o que aconteceria? Esse pão, quando subisse, quando retornasse, ele estaria completamente imprestável para o consumo. Então, a ideia não é essa. A ideia de Salomão aqui é uma ideia realmente de você, de repente, lançar um cereal, de você, de fato, frutificar, de você prosperar na vida a partir do seu empreendimento, da sua dedicação. Então, duas expressões aparecem para nós. Aqui o grande desafio que ele quer nos apresentar é que a figura, por exemplo, do fazendeiro e também do empresário são duas atividades que elas são por demais complicadas. Por que complicadas? Porque o fazendeiro, ele semeia. O empresário, no caso aqui, ele envia os navios para longe, ele não sabe o que vai acontecer. Levará um tempo até esse navio retornar. Naquela época, Salomão, Israel, enviava os navios para longe, e isso acontecia de 3 em 3 anos. E o retorno também daquilo que foi enviado para ser comercializado numa região distante era algo que demorava a retornar. Então, o que o texto quer mostrar para nós é que nós precisamos, na verdade, ter uma vida que seja, como dizem hoje, uma vida proativa. E olha que essa linguagem não é uma linguagem meramente minha, é uma linguagem, inclusive, dos estudiosos, dos comentaristas bíblicos, que percebem que aqui é uma grande lição para a nossa vida prática. Porque, embora nós não preguemos de forma alguma o evangelho coach, o evangelho da prosperidade, nós reconhecemos também, por outro lado, que a Bíblia tem lições importantíssimas para a nossa vida, para o nosso crescimento e para o nosso sucesso. Então, enviando o trigo ou qualquer outro produto pelos mares, para
para então aguardar o retorno dos navios, trazendo os bens preciosos de outras partes. Seria algo demorado, não poderia ser uma atividade única, mas seria importante que se tivesse mais de uma atividade. Porque se uma não desse certo, a outra poderia dar certo. A proatividade é algo importante, segundo a percepção de Salomão. Na vida espiritual não é diferente. Na vida espiritual, nós também não podemos recolher as nossas ações, nós não podemos ficar paralisados, aguardando um tempo que sabe lá Deus se ele vai chegar. Nós precisamos hoje usar os nossos dons, os nossos talentos, as nossas virtudes no trabalho do Senhor. Eu não tenho que ficar esperando o momento em que eu cantar de forma excelente para eu cantar. Obviamente eu vou tentar fazer o meu melhor, é isso que a gente tenta fazer, mas eu não posso parar. Se há uma oportunidade de eu ministrar uma aula, eu não vou deixar de ministrá-la, porque talvez na minha igreja haja pessoas muito mais competentes do que eu, mas o pastor está querendo me treinar porque ele vê em mim potencialidades. São essas coisas que nós precisamos pensar, refletir, coisas práticas da vida. Então o texto diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Se você quer colher o fruto do seu trabalho, você precisará empreender. Se você deseja ser um pregador, se você deseja ser um evangelista, trabalhar junto às senhoras na sala, não importa a atividade, saiba de uma coisa: você precisa usar o que você tem como essencial para aguardar, em meio ao trabalho, em meio ao desenvolvimento, a frutificação dessas competências que serão aprimoradas pelo próprio Deus em você. É isso que ele está tratando aqui nesse texto. Então, o pregador, ele nos convida a agir nos negócios espirituais da mesma forma que nós agimos também em nossos empreendimentos seculares, em nossos negócios. Se nós trabalhamos, se nós investimos, se nós levantamos cedo para trabalhar, se nós nos dedicamos a uma tarefa profissional, nós devemos agir da mesma forma, com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado, com a mesma entrega também naquilo que nós fazemos de forma espiritual. E quando eu olho para o texto, veja comigo, veja que, porque depois de muitos dias o acharás. Existe aqui uma expectativa de nós colhermos. Depois de muitos dias, não são poucos dias, são muitos dias, queridos. E eu diria para você uma coisa: tudo aquilo que nós empreendemos e que tem valor, significado para nós, não é algo de resultado rápido. Eu conheci um rapaz que intencionava ingressar como alguém que trabalhasse na Marinha, um oficial da Marinha. Foi um trabalho, foi uma dedicação de anos, e ele não logrou êxito logo de pronto. Então, ele teve o quê? Dissabores, notas ruins, reprovações, mas ele não perdeu o seu intento, o seu sonho, aquilo que ele buscava fazer. Então, o que o texto quer mostrar para nós é que tudo aquilo que nós nos dedicamos e que tem importância, não é algo que nós encontraremos o resultado de forma rápida. Ontem nós vimos um dos maiores pianistas, hoje, dos mais conhecidos pelo menos, né? Que é o Severo, é assim o nome dele, não é Severo? E o homem toca de forma magistral. Eu fiquei pensando cá comigo, para tocar assim, houve muita dedicação. Para tocar dessa forma, esse homem deve ter errado muito. Ele deve ter tropeçado nas teclas várias vezes. Talvez até tenha pensado em desistir, possivelmente. Mas a questão é que ele foi à frente. Ele prosseguiu. E eu fico olhando para isso e eu digo: gente, porque nós que somos um povo da fé, um povo que crê em Deus, por que nós por vezes desistimos dos nossos intentos, dos nossos sonhos? De manhã fui pregar, como eu comentei, lá em São Gonçalo. E antes de nós lancharmos,
Nós nos demos as mãos e o pastor pediu para que um jovenzinho fizesse a oração de agradecimento. E esse jovem estava ao lado da minha esposa, com a mão ligada a ela e com a outra mão ligada à sua mãe, se eu não me engano. Era um jovem, talvez 17 anos, no máximo 18 anos. O jovem fez uma oração, irmãos, das mais belas que eu já ouvi. Que riqueza de vocabulário, que entonação, que voz. Mas Ângela, que estava ao seu lado, ela observou uma coisa depois do culto. Ela falou: puxa, que oração linda. Mas uma coisa me chamou a atenção. A mão daquele menino tremia, e tremia muito. Que coisa interessante. Mas ainda assim, ele fez uma oração que nos conduziu a Deus, com certeza. Mexeu com as nossas emoções. E uma oração apenas de agradecimento pelo pão, pelo leite, pelo café daquele momento. Irmãos, ele não foi paralisado pela sua insegurança, pelo seu temor e pela responsabilidade daquele momento. Certamente, ele é um garoto que ora. Certamente, ele é um garoto que vem se preparando. E, paulatinamente, progressivamente, ele vai melhorando as suas competências e vai perdendo a sua própria insegurança. E aí eu digo para vocês, nós não podemos parar. Salomão não tinha uma visão de vida tão pessimista assim. Ele acreditava que nós podemos, com as nossas potencialidades, produzir muitas coisas belas para Deus e para o próximo. Afinal de contas, o nosso maior intento existencial é viver para a glória de Deus. O nosso maior intento é glorificá-lo com tudo aquilo que nós fazemos. Esse é o nosso grande objetivo. Então, meus irmãos, aqui o texto mostra para nós que existe uma expectativa de você achar aquilo que você produziu, aquilo que você fez, a sua entrega. Mas também nos mostra que há uma recompensa. Você vai achar, mas essa recompensa ela não está destituída de uma virtude muito importante que deve nos acompanhar. E que virtude seria essa? A paciência. Nós precisamos ter paciência até nós conquistarmos o sonho, até nós realizarmos aquilo que nós tanto desejamos. É essa lição que ele quer nos trazer nesta manhã. Depois o texto prossegue. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. O que o texto quer mostrar, meus irmãos? Quer mostrar que existem situações na vida que elas são situações inesperadas, imprevisíveis. Existem situações que nós não temos controle sobre elas. É isso que ele está querendo dizer. A gente está plantando, está trabalhando, mas não sabemos quando vai chover ou quando vai deixar de chover, quando uma árvore vai cair e de repente vai nos atingir ou atingir algum bem que pertence a nós. E aí, meu irmão e irmã, não podemos deixar que os infortúnios da vida, que essas coisas imprevisíveis, elas roubem de nós o encantamento com a vida. Nós não podemos permitir jamais que as coisas da vida, que as coisas que nos surpreendem, que elas retirem de nós o encantamento dessa vida que o Senhor nos concedeu, que apesar dos percalços, ela é tão maravilhosa, ela é tão linda, ela é tão bela. E nós precisamos continuar em nossa jornada. Então veja que Salomão não era então tão pessimista assim. Ele nos ensina a lidar, ele nos ensina a lidar com os problemas de forma madura e realista. E a realidade não é contrária à fé jamais. O texto prossegue nos dizendo, queridos, da seguinte forma. Veja comigo, versículo de número 4. Quem somente observa o vento nunca semeará. Sabe?
o que isso quer dizer? Aquele que fica olhando para um lado e para o outro, porque não sabemos de onde o vento está vindo, nem para onde ele vai. Aquele que fica olhando a vida transcorrer e nada faz. Ele, na verdade, ele tem um excesso de cautela que é algo extremamente prejudicial. É uma cautela exagerada. É uma demora em tomar ações, atitudes, no tempo que deveria estar agindo. Então, queridos, o excesso de cautela é algo prejudicial. Às vezes falam para mim assim: pastor, o senhor quer as coisas para ontem? O senhor é sério? Quer resolver tudo? Quer que as coisas aconteçam logo? Irmãos, eu não posso parar. Quem vai dar o sim ou não sou eu, é Deus. São as circunstâncias. E eu vou saber ler as circunstâncias da vida como também um sinal certeiro da resposta de Deus para aquilo que eu estou tentando fazer e realizar. Mas eu não vou parar. Eu não vou desistir dos meus objetivos. Como eu falei anteriormente para vocês, tudo que nós fazemos e tudo que nós já fizemos de importante na vida demandou entrega, demandou tempo. Que luta, imagino eu sei que você sabe disso, para criar filhos num mundo tão difícil como o nosso, violento, um mundo pervertido, com valores contrários ao Evangelho. Que preocupação no coração dos pais e dos avós também. O que vai ser do meu filho ou do meu neto? Mas ainda assim, a gente se esmera, a gente se entrega, a gente faz o possível e o impossível para que eles tenham uma boa formação, para que eles possam crescer na vida e para que eles sejam o quê? Para que eles sejam crentes. Porque nós não queremos o sucesso profissional. Grave isso. Anote isso. Nós não queremos o sucesso profissional destituído da salvação espiritual dos nossos filhos. Não adianta eles terem recursos financeiros, serem conhecidos na sociedade, mas a vida espiritual, que desemboca, obviamente, em aspectos práticos da existência, levando-nos ao fracasso, levando-nos a atitudes que nós não podemos, como cristãos, aceitar. Mas ele fala para nós no verso 4, que quem somente observa o vento, nunca semeará. O que o texto quer dizer para nós, meus irmãos? Ele está falando de algo que nós sabemos e ouvimos a toda hora na mídia, que tem vários livros sendo escritos. E se você trabalha na administração e marketing, pegue essa visão bíblica aqui e transmita aos seus alunos. Ele está dizendo para nós que existe uma tendência humana na procrastinação. Já ouviu essa expressão? Procrastinação é adiar ininterruptamente a tomada de uma decisão ou de uma ação. Você sabe o que tem que fazer, você sabe o que precisa fazer, mas você não faz. E o pior de tudo, gente, é que nós encontramos ainda uma desculpa extremamente plausível sempre para não fazermos aquilo que nós deveríamos fazer. Exemplo, por vezes nós falamos assim: não vou fazer esse curso não porque eu não tenho esse dinheiro, está muito apertado, a situação está difícil, não é o momento, não é a hora, quando na verdade nós sabemos que os recursos surgem para tantas outras coisas que nós queremos e desejamos fazer. Sempre nós encontraremos uma desculpa plausível. Pastor, a crise é grande, o momento não é favorável, tanta coisa ruim acontecendo, eu acho que não é a hora. E o que Salomão está dizendo aqui, gente, é que quem somente observa o vento nunca semeará. Ele ficará aguardando que as condições sejam favoráveis.
que o tempo, que a previsão do tempo, que as notícias científicas, elas atestem que chegou finalmente a hora de você plantar, de você semear. Mas eu diria para você nesta hora, quantas vezes a previsão do tempo disse que não iria chover e você não levou o guarda-chuva e caiu o temporal? Não é assim? Então, na verdade, não querendo deixar de lado o progresso científico, as informações que nós temos, elas são valiosas e importantes, mas eu não posso negar a vocês que o cristão, ele deve ser movido pela fé em Deus. É Deus que entrará acima de qualquer outra coisa o resultado para as nossas ações, queridos. Portanto, quem somente observa o vento nunca semeará. E diz mais um verso: e o que olha para as nuvens nunca cegará. Se você não planta, você nunca vai colher. Se você não se dedica, você nunca irá conquistar. O sonho não pode ficar apenas na nossa cabeça, mas ele precisa ganhar concretude nas nossas ações. Nós precisamos olhar que nós temos um Deus grande, um Deus que nos abençoa, e invariavelmente Ele levanta pessoas que não são as mais preparadas, as mais capacitadas, mas que se dedicaram, que confiaram, que se entregaram, e Ele as projeta a posições inimagináveis, humanamente falando, queridos. E prossegue o texto nos dizer: assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da mulher grávida. Hoje nós até sabemos, né, gente? O progresso científico nos trouxe muitas informações, mas naquela época ele não detinha esse conhecimento. Assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. O que ele quer dizer para nós aqui nesse verso, meus irmãos? Ele quer nos ensinar duas verdades. A primeira delas é que Deus, Ele é incompreensível pela mente humana. Nós não conseguimos compreender os porquês de Deus, as razões de Deus. E é isso que Salomão lida no seu dia a dia. É isso que deixa um tanto quanto desconfortável, como deixa toda a humanidade. Por que uma pessoa adoece no momento mais produtivo da sua história, da sua vida? Por que o desemprego chega quando a pessoa troca de carro e compra um carro mais novo? Eu conheço histórias assim. A pessoa pensou em comprar um carrinho mais novo. Quando ela compra, no final do ano, na época do 13º, ia tirar férias também, ela não esperava que a empresa a demitisse. Que situação! Tudo é imprevisível, nós não sabemos. Mas uma coisa nós podemos afirmar: embora ele seja incompreensível, ele é conhecível. Não existe uma pessoa na face da terra que, querendo de verdade, que invocando com sinceridade o nome do Senhor, não venha a conhecê-lo. Então nós podemos conhecê-lo, nós podemos nos relacionar com Ele e extrair da sua palavra orientações seguras para tudo aquilo que nós tensionamos fazer. Versículo de número 6, ele fala: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouse a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Ele está dizendo para nós uma coisa: olha, seja proativo, não pare de trabalhar, não pare de acreditar, não pare de reconhecer o valor que Deus deu a você, as competências, o talento. Aprimora esses talentos, reconhece que foi Deus quem te chamou para certas atividades.
É Deus que quer te abençoar. Nunca se esqueça disso. E aproveite as oportunidades. Trabalha de manhã, trabalha à noite também, trabalha durante o dia. Não perca tempo. Aproveite as oportunidades. Com isso, é claro, ele não está dizendo para que a pessoa não descanse, para que a pessoa ela não seja uma pessoa equilibrada. Mas o que ele quer nos ensinar aqui é que nós não podemos jamais perder as oportunidades que surgem à nossa frente. As grandes coisas que nós fazemos na nossa vida, as grandes oportunidades que envolvem a nossa história, elas demandam tomadas de decisões que envolvem riscos. Mas o que ele nos ensina é que o homem precisa, na verdade, ser um empreendedor, ser alguém dedicado, alguém que se esmera na sua vida. E aqui eu não falo apenas na vida meramente profissional, mas também nos aspectos espirituais da nossa história. Quando a gente pensa assim, que evangelizar tal pessoa, mas será que ela vai querer ouvir? É uma pessoa tão bem aquinoada, é uma pessoa que alcançou postos tão elevados na sociedade. Será que ela vai parar para me ouvir falar, para ouvir eu falar de Jesus Cristo? Será que ela está interessada na mensagem espiritual? Ela que tem tudo, ela que possui todos os bens. Mas eu digo para você nesta hora, talvez ela possua sucesso, todos os bens, talvez tenha dinheiro, mas talvez no coração dela exista um grande vazio, uma grande necessidade de esperança em relação à vida. Talvez a sua grande angústia seja: um dia minha fama vai acabar. Um dia o dinheiro que eu tenho vai ficar nesse mundo, sabe lá Deus para ter. E eu não poderei mais usufruir dele. São coisas assim. E quando você chega para uma pessoa dessa e fala que Jesus Cristo é aquele que veio para assumir o nosso lugar, para morrer em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, para trazer vida nova, e ela descobre essa mensagem no momento exato, no Kairos de Deus, para ouvir a mensagem do Evangelho, sabe o que acontece? Essa pessoa é transformada radicalmente por Deus. E ela diz assim: finalmente, eu encontrei o verdadeiro sentido para a minha vida. E olhando ainda para o texto, meus amados irmãos, o texto vai nos dizer assim: semeia pela manhã a tua semente, à tarde não repouse a mão, porque não sabes qual prosperará. Aqui traz a ideia também de que nós temos que estar preparados para as oportunidades que o próprio Deus trará a nós. A gente nunca sabe quando uma porta vai se abrir, quando uma oportunidade vai chegar, mas nós precisaremos de preparo, de competência, de capacidade para aproveitar a porta que está se abrindo. Porque pode ser que a porta se abra, a oportunidade chegue e você não esteja qualificado. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você está estudando, se você quer crescer na vida, faça do livro um grande amigo. Leia de manhã, leia à tarde, tenha um tempinho, tenha uma vaga, faça uma leitura, aprenda mais um pouco, vá se preparando, porque esse momento vai chegar e você não poderá jamais desperdiçá-lo. Esteja pronto para aquilo que Deus vai realizar. Não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará. Não sabemos qual semente prosperará. Não sabemos qual atividade que nós estamos empreendendo, que será a melhor, a que trará mais resultado. Mas se prepare para esse tempo. E aí o texto diz para nós, veja comigo, versículo 7, doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. O que ele quer dizer para nós? Um homem que é tido como pessimista, um homem que
não tinha muito prazer na vida, que só olhava os aspectos negativos para alguns. O texto nos fala no versículo de número 7, doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. O que ele está dizendo? Meus irmãos, viver é um privilégio enorme que o Senhor nos concede. Ver o sol, acordar pela manhã, abrir a janela e ver o sol radiante, uma nova oportunidade, um novo dia, um novo momento que Cristo nos oferece para viver a vida. Se encantar com a vida. Quem diz isso não pode ser uma pessoa desiludida com a existência. Quem escreve algo assim é alguém que, apesar de reconhecer que a vida é difícil, que vem o luto, que vem a enfermidade, que vem o desemprego, que vem o desentendimento, que vem os divórcios, que vem tanta coisa que a gente não gostaria. Mas ele está dizendo para nós que, apesar de tudo isso, doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Como é bom levantar e saber que você terá muitas atividades para a glória de Deus a executar. Isso é fantástico. E até mesmo as nossas limitações que nos acompanham com o passar dos anos, elas não devem se constituir em aspectos cerceadores da nossa entrega. Nós precisamos compreender que, apesar de eu não ter mais aquele físico, aquela mesma disposição, talvez eu não tenha, talvez você não tenha, mas uma coisa nós temos: a oportunidade de viver e realizar aquilo que é possível, apesar das nossas limitações. E quando eu acabei de falar ontem lá em São Gonçalo, eu falei de pessoas aqui da nossa igreja, não citando nomes, é claro, mas eu falando da longevidade e da bênção de poder contar com aqueles que são mais experientes, que são mais velhos, mais maduros, para que nós nos aconselhemos, busquemos uma orientação. Eu dizia assim: nós temos um professor na nossa igreja, um presbítero, e temos outros irmãos maravilhosos, mas apesar das suas limitações físicas pela idade, graças a Deus, Deus concedeu um cérebro, uma mente, um conhecimento que foi sendo acumulado por toda a sua longa história de vida, que lhe permite nos trazer lições preciosas, que são desejadas e esperadas por nós, sempre que possível. Então eu digo para você nesta hora, meu irmão e minha irmã, doce a luz e agradável aos olhos de Deus. Então nós precisamos tomar atitudes importantes, nos dedicar mais à nossa espiritualidade, à nossa fé, ao Evangelho, à pregação de Cristo. Nós precisamos optar por aquilo que é imprescindível, sim, para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Saber lidar com a informática, saber lidar com as redes sociais, com tudo que nos cerca hoje e que nos rouba muito tempo que poderia ser dedicado a atividades construtivas para o nosso próprio futuro melhor. Saber usar as redes sociais, saber viver a vida de maneira inteligente, porque é triste ver, meus irmãos, que os jovens hoje, e eu amo os jovens, tenho saudade da minha juventude, mas os jovens hoje, em grande parte, eles só estão preocupados com a beleza estética e em serem famosos e, se possível, ganhar muito dinheiro. Irmãos, a beleza estética, ela vai embora. A gente sabe disso. Na minha rua, quando eu era garoto, morava uma das moças mais belas que eu já vi na minha vida, depois de Ângela. Irmãos, eu passei por ela na rua. Eu falei: meu Deus do céu, não dá para acreditar que seja ela. Não dá para acreditar. É duro, mas é verdade. Agora você imagina alguém que só pensa na beleza. Não que seja ruim cuidar da nossa parte estética, vocês estão compreendendo.
Mas como é ruim você perceber que a beleza se esvai e que ela realmente se foi. E não há mais nada. Não há uma beleza interna. Não há sentimentos transformados por Cristo. Não há virtudes que nos empolguem. Não há alegria em conversar porque não há conteúdo, não há o que dizer, não há o que falar. Pessoas, infelizmente, secas. Fruto também do nosso tempo e da queda que a todos nos afetou. Fama. Meu Deus, quantos já foram tão famosos e a gente nunca mais os viu na televisão? Tem um cantor da nossa cidade que eu passo pela rua, caminhando, outro dia caminhando com o Rafael, eu falei, você sabe quem é aquele rapaz ali, aquele senhor ali? Rafael, eu falei assim, não sei. Eu falei, esse é fulano de tal. Ah, agora sim eu sei quem é. Pois é, ele passa hoje e ninguém mais sabe quem é. E foi um dos maiores sucessos da época em que eu era jovem. Nós temos que pensar no crescimento espiritual, no nosso desenvolvimento, que o Evangelho possa redundar em coisas práticas, nos aprimorando como pessoas, como seres humanos. Não podemos cair nessa pobreza, nessa ilusão que o que nós mais queremos, aquilo que vai trazer felicidade a nós, será o dinheiro, a fama, ou uma beleza que todos irão contemplar por onde quer que passemos. Não. Os nossos valores, eles não se restringem a este mundo. Nós temos valores superiores. E o que nós queremos fazer é cuidar da nossa alma. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão lutas. Tudo quanto sucede é vaidade. Esse verso de número 8, rapidamente, ele pode ser entendido, segundo alguns, quando fala a respeito de trevas. Trevas seriam os dias do ocaso da nossa vida, os dias mais avançados da nossa idade. Poderia ser uma interpretação. E o outro entendimento que nós temos aqui também é que ele está dizendo para nós que a vida, ela terá inevitavelmente dias maus. E dias maus não são apenas dias de 24 horas, como nós os conhecemos. É uma linguagem figurada. Porque se fosse 24 horas apenas, queridos, o que nós faríamos? Nós entraríamos em casa, fecharíamos todas as portas, janelas, ficaríamos embaixo da cama, talvez escondidos. Quando o relógio chegasse meia-noite passou um dia mal, passaram-se as 24 horas. Ufa, agora eu posso voltar à minha vida abençoada. Mas não é assim. O dia mal, por vezes, são períodos que vão e vêm, e que a gente precisa enfrentá-los com muita fé, com muita esperança naquele que nos chamou, naquele que nos salvou, que tem nome e se chama Jesus Cristo. E se Ele é esse Deus maravilhoso que nós sabemos que é, a vida debaixo do sol, ela tem as suas questões imprevisíveis. Ou como ele diz ali, tudo quanto sucede é vaidade, é inutilidade, passa. Tudo que acontece conosco é vaidade. Mas para aquele que nasceu de novo, todas as coisas que nos acometem, tudo que nós enfrentamos, existe um sentido, um porquê e um valor. Deus está nos aperfeiçoando. Deus está nos amadurecendo. Basta tão somente que a gente aprenda com Ele as lições, que nem sempre são aquelas lições que nós gostaríamos de conhecer ou de estudar. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã e que ao sairmos daqui, a gente possa sair agradecendo a Ele, porque nós estamos vendo o sol, estamos vendo a vida, o novo dia, e nós vamos continuar a viver para a sua glória, para o seu louvor e para a sua honra. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus Cristo, finalizando o nosso culto. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial,
Nós queremos te agradecer por esta manhã, pela tua bênção, ó Deus, de ouvir a tua palavra, de aprender tantas coisas. Ó Deus, como o sábio Salomão, inspirado por Deus, escreveu esse texto por ti mesmo. Mas ao mesmo tempo, Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque é como se Salomão nos pegasse pelas mãos e nos dissesse assim: olha, a vida é assim, aqui debaixo do sol a vida é assim, mas existe um que tem uma promessa de vida eterna, que já começa aqui debaixo do sol, mas que adentrará também a eternidade. Obrigado, meu Pai, porque esse conhecimento do teu Filho Jesus Cristo chegou até nós. Te louvamos, te bendizemos, te enaltecemos por tudo que aprendemos hoje aqui. E nos ensina a viver nessa mesma perspectiva o nosso dia a dia. Te oramos assim, em nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Recebei a bênção. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces, internas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre nós